Vamos lá, hoje eu vou ensinar você a montar esse bolo de morango, gente. Esse bolo de morango, ele é grande. Eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes, o tamanho das formas que eu usei. Ai, gente, olha que fofo esse bolo suspiro, eu vou ensinar no próximo vídeo. E esse bolo de morango é agora para final de ano, para um aniversário, então ele é grande, gente. Aqui eu vou estar usando 200 ml de leite integral, uma caixinha de creme de leite, 4 caixinhas de leite condensado e meia colher de manteiga ou de margarina. Esses ingredientes são para a gente poder fazer o nosso brigadeiro que vai junto com o nosso bolo, gente. Morango com brigadeiro é tudo de maravilhoso. Vamos levar para a panela então o nosso leite condensado com leite, 200 ml de leite ou uma xícara de leite, a margarina e vamos deixar cozinhar. Agora eu vou mostrar para você os processos desse cozimento desse brigadeiro. Aqui eu estou utilizando uma colher de sopa de baunilha, tá? Porque eu gosto, gente, fica cheiroso, é gostoso, vale a pena. Mas se você não tiver, tranquilo também. Agora eu vou utilizar uma espátula de ponta quadrada e durante todo o tempo que ficar no fogo, esse leite condensado com a margarina e o leite integral, eu vou estar mexendo de um lado para o outro. O nosso creme de leite está reservado, então ele não foi agora. O que vai acontecer com esse brigadeiro? Ele vai subir, ele vai começar a espirrar, então cuidado para não se queimar. Daí ele vai baixar e vai chegar nesse ponto que você está vendo agora. Ele começa a ficar mais pesado, mais cremoso. Você sente que quando você mexe, você consegue ver o fundo da panela e virando ele solta. Quando ele soltar, quando ele estiver bem cozido, que você vê que você vira a panela, vai de um lado para o outro, você vai colocar uma caixinha de creme de leite e vai mexer bem durante todo o processo, tá? Daí você vai mexer para ele cozinhar de novo, gente. Faz isso porque vale a pena. Se você não quiser usar o creme de leite, tudo bem, faz só o brigadeiro tradicional. Mas se você puder usar, gente, eu super recomendo porque dá super certo e fica incrível. Então agora a gente vai mexer de um lado para o outro até ele chegar no ponto que ele vai voltar quando a gente vira a panela, ele vai para um lado e vai para o outro, ou que você mexe com a espátula e você vê o fundo da panela. Durante todo o tempo que o nosso brigadeiro estiver no fogo, você tem que mexer. Aqui eu super adiantei o vídeo, mas olha só como ele já ficou pesado de novo. Quando eu tô mexendo com a espátula, eu consigo ver o fundo. E quando eu viro a panela, o meu brigadeiro solta de um lado e solta do outro. Olha que lindo isso, gente. É maravilhoso esse processo. É muito lindo isso. É muito lindo. Que alquimia poderosa que é a cozinha. Deixa eu mostrar pra você o ponto que ele vai soltar. Olha só, gente, como ele... Ó, viu? Soltou. É isso que eu digo pra você. Você virou a panela, ele soltou, esse é o ponto. Vou fazer de novo pra você ver. E no mexer com a espátula, a gente consegue ver o fundo da... Olha, gente, que coisa linda. Agora eu vou colocar para esfriar e a gente vai pro nosso próximo passo. Então, enquanto ele esfria, a gente prepara as nossas massas. Olha que lindo, ele tá no mármore já esfriando. Ai, gente, maravilhoso, né? Muito legal isso. Muito legal mesmo. Nós vamos precisar de 2 massas de pão de ló de chocolate grande e uma massa de pão de ló média. Gente, aqui o meu bolo tá preto porque eu usei o cacau black. Aqui é minha outra massa de pão de ló pra gente poder montar esse bolo de morango. Esse bolo deve dar uns 8 quilos, viu, gente? Olha só, aqui eu tenho 10 bandejas de morango, lembrando que você pode usar a mesma técnica que eu vou te mostrar, mas para fazer um bolo menor também vai dar certo. Você vai usar 3, vai usar 4, vai do seu gosto, né? Aqui é uma dica, gente, para você fazer algo maravilhoso e isso super compensa. Dessas 10 bandejas de morango, agora eu vou lavar todos eles e a gente vai separar os morangos. Os mais bonitos, os maiores, os mais vistosos, a gente vai deixar para decoração. E você vai calcular 4 bandejas de morango para recheio de bolo. As outras 6 vão ficar para decoração. Então, os mais bonitos eu deixo para decoração, os mais maduros, machucados, não tão bonitos, eu vou picar eles para a gente estar utilizando para o nosso recheio do nosso bolo. Lembrando que você pode fazer menor, gente. Olha só que lindos morangos, já separei.
Então eu deixei 4 bandejinhas só para recheio, piquei eles em redondinho. Você pode ficar quadradinho, vai do seu gosto, é você que manda. E esses que vão para decoração, você não vai tirar a folha deles ainda, tá? Deixa lá quieto. Agora que a gente já lavou, já escorreu o morango, já picou, já classificou o que vai ser usado, eu vou deixar aqui para ele se dar uma secada, gente. Enquanto os nossos morangos estão aqui no guardanapo ou no pano de prato secando que você lavou, a gente vai fazer a calda e bater a nata, porque para esse bolo de morango nós vamos utilizar a nata. Para fazer a calda deste bolo, eu utilizei leite e achocolatado, ou você pode usar chocolate, você pode usar leite condensado, vai do seu gosto. Então aqui eu peguei mais ou menos uns 300 ml de leite, 400 ml de leite, misturei bem o chocolate, o Nescau, e fiz uma calda e vou colocar num potinho para daí poder molhar o nosso pão de ló, que a gente vai fazer montar o nosso bolo de morango. Aqui está em câmera super rápida, que agora eu vou ensinar você a bater a nata. Então aqui eu tenho 2 potes de nata de 400 gramas, ou de 350, uma coisa assim. Vou colocar 6 colheres de açúcar, então para cada pote de nata a gente coloca 3 colheres. E vou bater na batedeira cuidando para não virar manteiga, tá? Se você bate demais, a sua nata vira manteiga e daí não é legal. Deixa eu mostrar o processo para você, olha só. Ela tá batendo, você sabe que ela chegou no ponto. Quando você bate, você pode ir batendo e parando, mas quando você ergue a hélice da batedeira, você vê que forma riscos na nata. Que a nata também, quando você levanta o aro, esse batedor, ela não cai com facilidade. Então, olha só, gente, você vê os desenhos da hélice, então esse é o ponto que a nossa nata chegou no ponto e tá perfeita. Agora nós vamos começar a montar esse bolo incrível de morango para você fazer a festa em qualquer ocasião. Agora aqui tá o nosso pão de ló menor. Você pode pegar uma tapoeira, alguma coisa que seja redonda, que seja menor que este bolo, porque nós vamos precisar apenas do miolo dele, nada mais. É só o miolo que a gente precisa para poder montar o nosso bolo de morango, e o restante você guarda, porque nos próximos vídeos eu vou ensinar você a fazer o bolo suspiro, tá bom? Então aqui tá o nosso pão de ló, olha só, eu coloquei ali uma vasilha menor. Eu vou cortar e vou usar só ali o miolo. Esse restante desse bolo eu não vou utilizar, mas você pode usar para você fazer um café da tarde, você cortar ele quadradinho e jogar uma calda em cima. Vai ficar delicioso também para você estar utilizando aí, tá? Então esse é o próximo passo, vou deixar cortadinho já, que eu preciso só desse miolinho desse bolo, tá? E a massa tem que ser pão de ló, gente, não inventa. Para esse bolo tem que ser pão de ló. Agora a gente vai cortar a nossa massa de pão de ló menor, olha só, cortamos. Agora a gente vai pegar a nossa massa de pão de ló. Gente, vocês podem fazer de chocolate, você pode fazer como eu fiz com o cacau black, você pode fazer massa de pão de ló branca, vai do seu gosto, tá? Tem que ser 3 massas de pão de ló, 2 grandes e uma média, pra gente poder fazer aquele pequenininho de cima. Aqui tá minha massa de pão de ló black. Eu vou molhar com a calda que nós fizemos, não precisa molhar demais. E outra coisa, você pode estar montando o seu bolo no aro, tá? Você não precisa fazer como eu tô fazendo. Aqui eu fiz esse bolo de última hora, mas se você tiver tempo, você pode montar ele no aro, na forma, fica legal. Aqui tá o nosso brigadeiro que nós fizemos com leite condensado e creme de leite. Então agora eu vou espalhar aqui no meu bolo esse brigadeiro e vou jogar muito morango para ele ficar bem recheado. Ai, gente, esse bolo ficou tão gostoso, tão incrível. Aqui tá em câmera acelerada, mas é para você entender o que eu tô fazendo, sem a gente estar demorando muito.
Então eu vou fazer isso com o bolo inteiro. Então eu vou rechear essa parte, vou fazer a mesma coisa com a outra parte, tá bom? Já coloquei a tampa aqui do bolo. Gente, é por isso que é legal você já montar no aro, tá? Então se você monta no aro, outros 500, é muito mais fácil. Aqui agora eu já molhei meu bolo, não sei se você pegou no vídeo eu molhando o bolo. Deixa eu ver se aparece pra te mostrar certinho. Não, agora eu vou molhar o bolo de novo. Não molha em excesso, tá? Porque massa de pão de ló é mais delicada. Agora eu vou colocar nata em volta do nosso bolo, tá? Então agora eu vou cobrir todo o bolo com nata e vou adiantar esse processo também para não cansar você que tá aí assistindo. Depois que nós cobrimos aqui essa parte de cima, agora a gente vai colocar aquele bolinho que nós cortamos, ele um pouco menor, para dar aquela sensação que os morangos estão caindo do bolo. Então agora que você alisa bem, arruma bem, gente, se você for fazer no aro, é mais tranquilo, sabe? Mas se você não sabe fazer no aro, você pode fazer assim como eu tô fazendo e vai dar tudo certo. Ó, aqui tá o nosso bolinho, eu vou tentar colocar ele bem no meio. O certo é você medir com uma régua. Vou molhar aqui o nosso pão de ló com a nossa calda. Vou colocar o nosso recheio de brigadeiro e vou colocar os morangos ali que ficaram para esse pedacinho. Gente, esse bolo é grande, tá? Pode não parecer, mas ele é grande. Eu coloco com carinho, com jeitinho. Gente, se cair um pouco de farelo ali em cima, não esquenta a cabeça, porque com a decoração tudo isso vai se ajeitar e vai dar um outro aspecto, tá bom? Ó, tô colocando com bastante carinho o nosso brigadeiro branco. Que delícia, hein, gente? Nossa! E vou colocar agora alguns morangos, eu não vou colocar muito excesso de morango. Para começar a decorar, a gente vai pegar nosso morango maior, o maiorzão que você tiver, e você vai colocar ele inteiro assim em cima do bolo. E agora a gente vai medindo e vai colocando os morangos que sejam mais ou menos do mesmo padrão para poder montar esse bolo. Então eu começo pelo topo, para ficar com os morangos mais bonitos visíveis, inteiro mesmo, gente. Se você quiser cortar no meio, você pode cortar, mas não vai dar um aspecto tão bonito. E agora a gente vai começar a fazer ali essa parte do meio também, a mesma coisa com os morangos inteiros. Se você quiser cortar metade, você corta, mas eu quis fazer assim, gente, gordinho, fofinho, sabe? Inteiraço. Então, daqui pra frente eu só vou mostrar a montagem do bolo, tá, meus amores? Então, pra você ver, mas isso vai ser sempre em câmera rápida, porque é uma estrutura, é um bolo médio a grande, e se eu fosse mostrar ele na velocidade normal, eu ia cansar demais vocês. Vamos lá, que agora é só diversão. E agora, gente, depois que você fez a parte do meio, você vai colocar os morangos inteiros na parte de baixo, ó, encostando bem na nata. Se você quiser fazer com chantilly, você pode fazer também. É que, nesse caso, morango casa perfeito com nata, gente. Olha só. E agora a gente vai começar a colocar os morangos ao contrário. Gente, se você cortar no meio os morangos, você não vai utilizar 6 caixinhas de morango, porque eu utilizei 6 caixas de morango para fazer esse bolo. Então, em cima, no meio e embaixo, os morangos estão inteiros. E nesses meios onde eu fiz, eu tô colocando metade do morango. Então, eu cortei ele só na metade e na hora de colocar é que eu fui tirando as folhinhas do morango. Olha só, tem câmera super rápida para você entender todo o processo desse bolo. Gente, fica muito show. Eu postei no meu status do WhatsApp e apareceram 5 encomendas, só que eu não faço para fora, gente. Para fazer ali, então eu fiz meio morango ali em cima desses de baixo, meio morango em cima daqueles do meio. E para fazer agora essa parte que eu tô colocando, eu cortei o morango em 3 partes, como se ele fosse um leque. Dá para vocês entenderem o que eu tô fazendo? Olha, então eu vou cortando ele e abrindo como se fosse um leque.
Dá pra entender, né? E eu fiz ele em toda a volta dessa maneira. E depois a gente vai preencher essas lacunas que ficaram sem morango. Gente, é muito morango para um bolo. Esse bolo ficou maravilhoso. Lembrando que se você não quiser usar recheio de brigadeiro, você pode estar usando ganache, você pode estar usando creme de confeiteiro, você pode usar a tua criatividade. Em cima ali eu também coloquei os morangos cortados em leque, olha só. Aquele ali com certeza eu vou tirar, que eu coloquei ele no topo, olha só. Tirei aquele lá que eu tinha cortado em 3 e agora eu vou preenchendo o restante ali que falta com os morangos também. Então ele tem que ficar todo preenchido, cortadinho assim em 3. Gente, fica lindo, né? E a gente olha como tem esse bolo menor em cima, você não sabe como que a pessoa fez isso no olhar assim, quando ela chega e bate o olho no bolo. Agora a gente vai fazer o acabamento de base ali embaixo dos morangos, para dar mais um suporte para depois fazer o acabamento com bico. Muito bacana, né, gente? Imagina você fazer um bolão desse pro Natal, ou pro Ano Novo, ou pro aniversário, ou para uma data especial, Dia das Mães. É muito legal, gente. E agora, olha, gente, eu vou sempre encaixando mais morangos, ó. Tem morango, eu vou colocando morango. Agora eu vou colocar ali na base. Olha só, agora eu vou cortar em 3 um morango para colocar na base. Para colocar na base, eu vou encaixando entre esses morangos maiores. Agora sim, olha só para você ver, ó. Então tem o morango, eu coloco no meio esse que eu cortei ele em 3 partes. E eu vou arrumando, ó, sempre intercalando, ó. E tentando, gente, sempre pegar o morango também que tem o tamanho mais ou menos semelhante. Então todos os maiores morangos foram pro topo, os mais bonitos. Depois ele no meio também. Gente, olha que lindo isso. Lembrando que a validade desse bolo é de 2 dias, tá? Você faz hoje para sua casa, para sua festa. No outro dia seguinte você pode comer ainda. Se você for vender, você tem que montar esse bolo no dia, tá? E o morango tem que estar vermelho e firme, ele não pode estar vermelho e molinho. Agora eu vou adiantar mais um pouquinho o vídeo pra gente já ir pro acabamento, que você já entendeu que eu fiz isso em toda a parte de baixo do bolo. Antes de eu começar a confeitar esse bolo, usar o bico, eu vou usar açúcar gelado. O açúcar gelado é um açúcar que ele pode ficar até uma semana em cima de sonho, de bolo, de tortas, que ele não derrete, ele não soma, ele parece açúcar, mas ele não desmancha. Você vai pagar uma base mais ou menos de um pacote de meio quilo de 12 a 16 reais, mas ele rende bastante, viu, gente? Então eu preferi colocar o açúcar gelado antes de começar o bico pitanga para fazer a lateral do bolo. Olha só, então agora a gente começa a dar vida pro bolo, porque a nata vai dar o acabamento, porque até então só parece um bolo ali normal de morango, se bem que esse bolo chama muita atenção, hein, gente? Vamos falar a verdade? Que coisa mais linda que ficou esse bolo. E para comer, então, olha que eu já mereço o seu joinha e já mereço que você compartilhe esse vídeo, hein? Tô sentindo que eu tô merecendo. E que você se inscreva no canal também, porque vale a pena. Vou fazer aqui a finalização dele agora. Se você quiser usar 3 potes de nata, para sobrar um pouquinho, você pode usar, porque a minha nata, ela deu certinho, gente, para fazer aquele para cobrir o bolo em volta, o grande, o de cima, e para fazer esse trabalho com o bico. Mas deu na estica, então para você ter um pouco mais de sobra, use 3 potes de nata, para você ficar sossegado, ó. No meio, ali na base do bolo, eu tô fazendo as pitanguinhas para poder segurar esses morangos que nós colocamos como se fosse um calço para os morangos maiores. E é isso, meus amores. Então, se você gostou, me dá o seu joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o teu sininho, que nosso próximo vídeo
vai ser já os dos geladinhos do curso, né, que eu prometi pra vocês que eu ia trazer, então aguarde aí que vai vir. E vai vir uma coisa muito bacana também pra você fazer agora pro Natal e pro Ano Novo, que vai ser uma árvore de chocolate. Gente, eu desejo pra você todo sucesso, que você brilhe muito.